Good. Vamos prosseguir em nosso estudo desse maravilhoso presente que os grandes seres nos concederam, a proteção e o encontro desse maravilhoso texto, o Evangelho de Tomé. Nós estamos agora no Logion 77. Como quase todos eles, começa. Jesus disse: eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou o todo. O todo surgiu de mim e a mim o todo retorna. Rachai um pedaço de madeira e lá eu estou. Levantai a pedra e lá me encontrareis. Inicialmente, a gente pode achar, talvez, até um sentimento, mas Jesus iria dizer isso a respeito dele, ser humano, que ele é o todo, a luz que está sobre todos. Nós nos esquecemos da antiga tradição judaica em que um dos grandes mandamentos é, além de amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não pronunciar o seu santo nome em vão. Então, os judeus tradicionalmente encontravam vários eufemismos para se referir a Jeová sem dizer o nome Deus ou Jeová. E um desses eufemismos era eu sou, porque eu sou tudo. Então, é muito provável que Jesus esteja se valendo desse eufemismo, que o eu sou, a Jeová, Deus, a fonte, é a luz que está sobre todos. Eu sou essa fonte primordial, é o todo. O todo surgiu de mim. Então, aqueles que fizeram um estudo mais aprofundado de a doutrina secreta, sabe que na primeira parte da doutrina secreta está insinuado o processo de emanação de tudo aquilo que existe, aquilo que nós chamamos de o universo, a totalidade. Então, esse processo não é um processo realmente de criação, em que um criador usa materiais para criar alguma coisa, então nós temos a separação criador, objetos utilizados e resultado final. Não. Só existe o um. Então, essa fonte primordial emana de si mesmo o todo com todas as suas particularidades. Então, Jesus, nesse Logion, está nos dando um resumo de a doutrina secreta em que o ser, aquilo, talvez os hindus tenham sido muito sábios referirem-se ao que nós chamamos de Deus como aquilo. A fonte, Deus, é incognoscível. Ele antecede a própria manifestação.
porque é dito que a manifestação, os universos surgem e depois se retiram da manifestação. Então, Manvantaras e Pralayas, períodos de manifestação e de recolhimento. E então, Jesus está dizendo que o eu sou, a fonte de tudo, está sobre todos e é o todo. Isso nos leva a um sentimento de muita humildade. Nós fazemos parte desse todo. É dito em Gênesis que Deus criou o seu filho, à sua imagem e semelhança. Todos nós fazemos parte desse o Filho de Deus, Filho unigênito, como está dito na Bíblia. A palavra unigênito significa o único gerado. O único gerado é Cristo, é aquela luz que vivifica todas as formas no mundo, em todos os níveis, humanos, sobre-humanos e animais, plantas, minerais, tudo. Absolutamente tudo é vivificado por esse o Filho de Deus. E nós somos uma expressão desse Filho de Deus, e nós fomos chamados a manifestar a nossa verdadeira natureza, aí, numa outra alegoria dos evangelhos, o filho pródigo. Nós, cada um de nós, é também o filho pródigo, que foi para aquela terra distante, o mundo material, aonde dissipou toda a sua fortuna. Qual era a sua fortuna? Os seus poderes, poderes espirituais. Foi da casa do Pai, que é o nível de consciência mais elevado, mais espiritual, a terra distante. Qual é essa terra distante? É o mundo material em que camadas e mais camadas de elementos dos diferentes planos vão se juntando para formar esse instrumento que somos, não somos nós, que nós utilizamos na manifestação no mundo, o nosso corpo, a nossa personalidade. Então, isso tudo dá uma dorzinha de cabeça para a gente quando a gente tenta realmente absorver e entender isso tudo, mas progressivamente a gente vai sentindo que há verdade nisso, a nossa capacidade cognitiva vai aumentando, nós vamos entendendo cada vez mais essas verdades que nos foram apresentadas por diferentes mensageiros divinos, inclusive Jesus, inclusive Blavatsky, Siddhartha Gautama, inúmeros outros grandes seres, irmãos nossos da família humana, porque nós somos todos um. Então, essas palavras de Jesus têm um sabor oriental. Não vamos nos esquecer de que Tomé era vamos dizer assim, hindu, que foi enviado para a Palestina para se juntar mais tarde a Jesus, para dar um apoio também para esse
grande empreendimento de trazer a verdade universal também para os judeus e, mais tarde, para outros povos orientais, porque os grandes seres veem não só o passado, mas veem o futuro também. Então, eles podem planejar, dentro de certos limites, movimentos futuros. Então, aquilo que nós conhecemos como cristandade, como a herança dos ensinamentos de Jesus, como deveria ter sido, infelizmente foi um tanto desvirtuada, mas o objetivo era que os ensinamentos do Mestre Jesus servissem de embasamento para uma ética do Ocidente. Em parte, isso ocorreu, infelizmente, só em parte. Então, continuando. Se bem que as palavras parecem ter uma ressonância da tradição hindu tibetana, mas também reflete a tradição cristã original dos gnósticos, aqueles que buscavam a gnose, ou seja, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento interior, não o conhecimento que nasce da leitura de livros, de unir-se a grupos para estudos, mas não é um conhecimento ainda mais profundo do que os livros nos dão, é um conhecimento de alma, é um conhecimento vivencial. Ao dizer que Jesus era o todo, indica que Jesus havia conseguido em si mesmo unir o divino com o humano, o espiritual com o material, o finito com o infinito, incluindo todas as polaridades, todos os contrários, vivenciado o um em todos e em todos os seres. Na vivência da unidade, Jesus alcança aquilo que é muito repetido na tradição gnóstica, no cristianismo primitivo, ele alcança o pleroma. Pleroma é uma palavra grega que expressa plenitude, alcança a vivência da plenitude. Não é o conhecimento que todos nós temos. Todos nós sabemos, proferimos que nós todos somos um. Que beleza! Agora, só está faltando a gente vivenciar no nosso dia a dia essa unidade com tudo e com todos. Não excluir ninguém dessa plenitude, dessa grande família humana, por mais que nós julguemos, veja só a palavra, julguemos que essas pessoas não são dignas de fazerem parte da filiação divina. Eles agem como se fossem contrários, mas não, estão totalmente tolhidos pela ignorância. Não é ignorância de informações ou desinformações, mas é a ignorância da verdade última, de quem somos nós. Nós não somos o corpo ou a personalidade. Temos o corpo, temos a personalidade. Vocês vão me perdoar, eu vou repetir isso centenas de vezes ao longo
de nossas reuniões, porque a essência do nosso ser é a essência do nosso estudo e a essência do nosso objetivo, alcançarmos a vivência dessa verdade. E essa vivência é alcançada em consciência de que tudo no homem e no universo fazem parte desse pleroma, dessa totalidade. Então, nós verificamos, tiramos como consequência desse entendimento que nós não temos que renunciar a nada. Nós temos que aprender a transfigurar tudo, integrando tudo no todo. Tudo tem o seu papel. Às vezes a gente pensa, veja só que beleza nós termos tantos alimentos, mas depois vocês me perdoem pela imagem que eu vou dar. A gente usa esse maravilhoso alimento, ingere, e depois tem algo que sobra que é jogado fora. Inclusive, aquilo que é um dejeto, que é jogado fora, é um adubo para a continuação desse processo. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso na natureza, mas no grande plano divino, o que importa é o que está na mente. O que está fora são instrumentos para que nós consigamos cada vez mais ter uma vivência dessa totalidade que nós ouvimos falar, achamos que é muito bonito, mas ainda não temos essa vivência interior. E é isso o que nós estamos buscando. Nós verificamos que todas as tradições têm o mesmo ensinamento. No Bhagavad Gita, por exemplo, no capítulo 11, nós encontramos palavras muito semelhantes de Krishna. Krishna afirma que tudo está nele e que ele está em tudo. Será que um estava copiando o outro? Não. Todos os instrutores passam o conhecimento da verdade última. Essa verdade última é uma só. Ela é apresentada a diferentes povos, a diferentes culturas, em tempos diferentes, mas é uma coisa só. Então, nós verificamos aqui que o que Jesus ensinou, o que Jesus falou, é a mesma verdade que foi apresentada em outras tradições. As palavras poéticas no final desse elogio, que falam de rachar a lenha e levantar uma pedra, nós encontramos também a essência da vida. Indica que mesmo nos trabalhos pesados e humildes, nós vamos encontrar o divino. O divino se manifesta em tudo, em todos os seres, em todas as coisas, inclusive nos trabalhos mais humildes, nas coisas que a gente nem pensa que possa ser divino, ou seja, na pedra, na lenha que é rachada. Então, a essência da nossa grande lição é a unidade. Voltar à casa do Pai significa expandirmos a nossa consciência para termos a vivência, não o conhecimento intelectivo, a vivência de que
só há um, e que nós fazemos parte desse imenso um, que vai muito além da nossa capacidade atual de captarmos o que é isso, né? A totalidade, a qual nós chamamos de Deus. Então, essa é a nossa grande lição e essa é a nossa grande meta. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta antes de passarmos para o próximo elogio? Então, 78. Jesus disse: por que viestes ao deserto? Para ver um caniço agitado pelo vento? E para ver um homem vestido com roupas finas, como vossos reis e homens importantes? Esses usam roupas finas, mas são incapazes de discernir a verdade. Então, Jesus, em suas palavras, está dizendo, apesar da aparência de importância de certas pessoas, em virtude de seus cargos e de sua roupagem, de suas posições sociais, eles são importantes para o mundo exterior, mas muitas vezes, talvez, como quase regra geral, são incapazes de discernir a verdade. Nós poderíamos nos perguntar qual é o motivo de andarmos a esmo pelo campo, pelo mundo, pelo deserto. O reino, o reino de Deus, o reino dos céus, não está aqui ou ali. Ele não está fora de nós, mas sim escondido no âmago de cada um de nós. Então, nós vemos frequentemente em nossa cultura aqueles que dão o estalo, que sentem aquele chamado interior e procuram responder a esse chamado interior. Muitas vezes essas pessoas acham que precisam se retirar para um mosteiro, ir para ser separado da humanidade pecadora. E aí, então, querem se afastar desses pecadores, vão para o mosteiro, para a montanha, para a caverna, para as florestas, para o deserto. Mas nós temos que nos afastar não das coisas que estão fora, mas das ideias, das concepções, dos conceitos errôneos que estão em nossa mente. Quando a gente diz no interior, nós estamos tão obcecados com a matéria que a gente pensa no interior, no nosso cérebro, no nosso coração, nas nossas tripas. Né? Não se refere ao interior físico, refere-se à nossa natureza interior espiritual. Então, para nos aproximarmos cada vez mais dessa natureza interior, espiritual em nós, nós não precisamos nos afastar do mundo, sair do mundo, apesar de que pode ser de grande ajuda por um determinado período, porque o que nós precisamos fazer é superar os nossos condicionamentos. Essa palavra
é algo que esconde mais uma montanha de coisas, muitas das quais extremamente negativas para a nossa jornada espiritual. Condicionamentos, condicionamentos. Desde a nossa tenra infância, nós vamos botando condicionamentos em nossa mente, e depois nós olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas, o olho está focado naquilo, mas a gente não vê a realidade. Nós fazemos que venha da nossa memória aquele condicionamento que está associado a tais e tais figuras. Então, a jornada espiritual, mais do que sair do mundo exterior, é se libertar das amarras da nossa mente condicionada. Como isso é difícil. Vocês procurem fazer uma experiência de... Imaginem uma pessoa que vocês não gostam. E aí, façam a experiência. Ele também é um filho de Deus. Ele é o meu irmão. A maior parte da vez ele é meu irmão. A gente dá um tremelique aqui, não. Ele não pode ser meu irmão. Não. Exercício espiritual. Ver se a gente consegue superar o nosso condicionamento que tais e tais pessoas não mereceriam estar nesse mundo, são horríveis, tudo isso é coisa do julgamento, que Jesus sempre disse, devemos evitar, e condicionamento. Eu boto em parêntese aqui para não ficar uma coisa, talvez, um peso demasiado numa determinada direção. Nós temos que nos livrar dos nossos julgamentos, dos nossos condicionamentos, mas não podemos deixar de lado discernimento. Por isso que é dito que o nosso caminho espiritual é o caminho do fio da navalha. A gente não pode ser levado pelos julgamentos, mas não pode abrir mão do discernimento. Então, aquele caminho muito estreito, como a gente tem que olhar para o mundo, entender o mundo sem julgamentos, mas tendo discernimento. Eu sei, e vocês todos sabem que isso é terrivelmente difícil. E quando a gente começa a pensar nessa coisa, será que eu vou conseguir? Eu vou desistir? Não. Todos nós tivemos aí uma garantia do Mestre. Todos nós vamos nos unir a Ele no reino do Pai com a plena iluminação. Assim como Jesus alcançou a iluminação, todos nós vamos alcançar também. O ministério de Jesus foi nos facilitar essa jornada. Daí esses ensinamentos que muitas vezes nos deixam com a cabeça embaralhada. Meu Deus, será que eu estou entendendo a metade disso? Isso tudo tem algo a ver com o profundo conhecimento da natureza humana por parte do nosso instrutor, de todos os grandes seres, sabem que o divino em nós responde a uma determinada vibração. Então, eles apresentam para nós ensinamentos que
ativam essa vibração que faz com que Cristo em nós, simbolicamente, venha sorrir. Ah, que bom! Olha o chamado, a resposta ao chamado que eu venho fazendo desde milênios atrás para as minhas diferentes personalidades, para que elas possam despertar e começar a manifestar cada vez mais a minha natureza, que é a natureza do todo, da verdade, da luz. Então, o mestre sabe, o mestre não iria perder tempo, que nós vamos nos unir a ele no reino dos céus como seres de luz. Nós já somos seres de luz, mas não estamos ainda manifestando a plenitude da nossa beleza, da nossa sabedoria. Me ocorreu uma coisa. Eu, por muitos anos, vivi em cultura anglo-saxônica, falando, pensando, sonhando em inglês. Então, parte daquela cultura foi interiorizada e eu vejo com muita felicidade que, em inglês, nós temos um verbo muito usado, que é o verbo to be. To be significa ser e estar. Ao mesmo tempo, o permanente e o impermanente. Então, quando a gente fala de seres importantes, reis, ministros, sábios, isso, aquilo, nós temos que nos lembrar, ele é importante ou está importante? É algo permanente ou é algo impermanente que daqui a 4 anos, 8 anos, sei lá quanto tempo, se for um ditador de alguns países que conseguem ficar 20 anos ou mais no poder, mas não é permanente. Mais cedo ou mais tarde, deixarão de ser os líderes, os detentores do poder. Então, essa justaposição do estar com o ser é algo que nós vamos ter que aprender em nossas vidas. O que nós somos e aquilo que nós estamos representando atualmente. Nós, em virtude de termos dado o nosso talão de cheque, o nosso cartão de crédito com a senha para o ego danado, e o ego pinta e borda com a nossa riqueza interior bancária e a riqueza do nosso verdadeiro ser, as riquezas espirituais. Então, o ego pinta e borda e faz isso e aquilo, e aí a gente fica totalmente confuso. Será que eu sou ou estou? Isso é algo que esse elogio, o mestre, chama a nossa atenção. Aquilo que aparenta ser, mas é passageiro, versus aquilo que não aparenta nada, mas é eterno. Ainda não foi manifestado, mas tem toda a eternidade, a paciência de aguardar algumas dezenas, se não centenas, de vindas para a escola da vida,
numa nova encarnação e numa nova encarnação, para que a gente alcance o objetivo último de nossa vida, manifestar em nossa personalidade aquilo que nós somos, um ser de luz, bondade, alegria, harmonia e paz no mundo. Gandhi dizia que a verdade é dura como diamante, mas é delicada como uma flor. O caminho que leva à verdade é duro, é difícil, mas quando nós conseguimos trilhar esse caminho do fio da navalha, esse caminho apertado, nós vamos alcançar no topo do monte, como Jesus, nós vamos alcançar aquela visão da realidade, da eternidade. E aí nós veremos que, nesse nível, tudo é leve, não existe peso, não existe resistência, porque a resistência é da matéria e da nossa consciência do ego. Então, não teremos mais essa resistência ao alcançarmos o topo da montanha da plena realização do nosso verdadeiro ser interior, que é Cristo. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta com relação a esse louvio? Aproveitem. Professor, eu só queria fazer um Ele não comentário. está aqui só o Raul. Eu? Está só o Raul, o professor não está aqui. Ah, tá bom. Eu não consigo chamar Raul ainda. Tá bom, Raul. Eu estava lembrando de fazer esse comentário que aconteceu assim sobre o fato de ser e estar. E a gente pode fazer isso desde cedo com as nossas crianças. Eu lembro que eu fazia com meus filhos, depois já fiz com meus netos. Ele fazia alguma coisa, a gente dizia: você é um feio, você é malcriado, não respeita, ou você é. Eu lembro bem que eu aprendi muito cedo a dizer: você está nesse momento fazendo isso errado. Eu sei que você não é assim, nesse momento você está assim. Então, isso serve para a criança, né? Não ficar tão envergonhada, para ela aprender uma lição até bem filosófica para a cabecinha dela. Então, só essa é a minha contribuição. Lígia, parabéns. Você já, desde muito tempo atrás, já tinha aprendido essa diferenciação entre ser e estar. E lembrem-se, minhas irmãs, meus irmãos, que todos nós estamos na escola da vida como instrutores e como aprendizes. Nós passamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que compartilham dessa jornada conosco, nós compartilhamos muitos conceitos, às vezes preconceitos, que nós temos a respeito da vida. As crianças, eu vou falar agora da minha experiência, do que eu tenho visto na minha família, já em 3 gerações. As crianças são muito influenciadas pelas mães e, em menor escala, também pelas avós. Então, as mulheres têm uma primazia em educar verdadeiramente, porque educar não é passar informações a respeito da história desse país,
de química, física, matemática. Não. A educação é a atitude para com a vida. Então, essa atitude para com a vida, as mães e avós influenciam muito mais as crianças do que os pais, os avós. Portanto, uma grande responsabilidade. Muitas mulheres já sofreram em seus relacionamentos com os homens. Consequentemente, muitas ficam amarguradas na vida e passam uma imagem dos homens como sendo isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. E a lista é grande. Mas o que isso acontece? Faz com que os meninos, as meninas, cresçam com aquela imagem. E aí os meninos, os homens são assim mesmo. Como ouviram dizer que os homens são. E as mulheres, meu Deus do céu, eu tenho que me proteger, eu tenho que encontrar armas para me precaver e sobreviver nesse mundo cão em que eu estou entrando. Então, é muito importante essa distinção entre o que nós somos e aquilo que nós estamos fazendo no momento. Nós todos estamos aprendendo essa diferença. É a oportunidade que tivemos como mães talvez já tenha passado, porque as nossas crianças já são bem mais velhas. E agora nem querem mais ouvir o que as mães e os pais têm a dizer. Mas faz parte desse processo de aprendizado o entendimento de que é um processo, mas não significa que ele não pode ser mudado, ele pode ser mudado, vai ser mudado e será mudado mais rapidamente à medida que a gente entende o processo e começa a abrir os olhos. Por que os grandes seres diziam: não julgueis para não serem julgados? Como nós fazemos julgamentos e depois jogamos esses julgamentos no mundo como fake news e não nos damos conta disso. Agora, no mundo político, fala-se muito de fake news como se fosse uma coisa nova. É nova a capacidade de difundi-lo nas redes sociais, em virtude dos meios de comunicação. Essa é a única novidade, mas fake news vem há milênios e vem sendo passada adiante. Antes, não com essa facilidade que se faz agora. Então, esse despertar, meu Deus do céu, olha esse processo. É tão difícil a gente não julgar, porém eu agora entendo por que os mestres todos dizem para não julgarmos. Quem sabe se nós já estivemos nessa mesma situação e não nos lembramos mais disso. Então, o que é permanente, o que é impermanente. Muito importante a gente estar ciente disso e procurar separar o joio do trigo. Obrigado, Lígia. Mais alguma observação a esse respeito? Eu ainda gostaria de... Eu sempre fico em dúvida quando você falou agora, não é necessário se retirar no mosteiro, numa caverna, para ter mais contato consigo mesmo. Agora, talvez, a gente tenha esse entendimento.
agora, porque, não sei, eu tive a oportunidade de conhecer, assim, um certo tempo, uns mosteiros no Japão. A vida não é fácil para um monge. E tem muitos desafios. Mantra às 4, 5 da manhã, com um frio danado, sem comer, já direto, e serviços, né, humildes, e daí eu não sei, ainda não fechou para mim isso, sabe? Essa busca. Será que eles estão satisfeitos? Será que eles chegam mais rapidamente? Não sei. Isso aí sempre é uma incógnita para mim, porque, pessoalmente, eu já fui uma buscadora, a Lília me conhece há mais tempo, ela sabe, eu sou uma peregrina, literalmente, de caminhos sagrados. Durante 20 anos, eu caminhei nos lugares ditos sagrados, na França, na Espanha, no Japão, não sei aonde, não sei aonde. Caminho sagrado considerado, né, os caminhos sagrados, a trilha Inca, Santiago de Compostela, tal. Parece que aquela busca que eu deveria ter para dentro, eu precisava caminhar para encontrar lá fora. Então, mas depois de fazer tanto tempo isso, é que a gente saca que o caminho, eu sempre dizia, essa caminhada é para dentro. Eu estou caminhando cada vez, cada passo que eu dou é um passo que eu dou para dentro. Porque aquela mortificação assim do corpo, porque o pé enche de bolhas, né? O corpo fica cansado. Então, uma coisa assim meio... Eu sempre dizia, meu Deus, eu pareço que estou na Idade Média, né? Repetindo aqueles rituais de sacrifício do corpo para sobressair, sacrificar a matéria para sobressair o espírito. Mas, então, isso até hoje ainda, para mim, é meio... não tá, eu sei que está claro que a gente tem que buscar o lado interno, mas esse como fazer, uma das formas, uma chave é estudar, é o conhecimento aqui, teosófico, ou o que seja, qual linha for, para mim, né? Para depois aplicar esse conhecimento, virar sabedoria. Mas, assim, gostaria de saber também como é que é isso, assim, a visão... né? A gente sabe tudo isso bonitinho, teoricamente, mas como é que nós vamos botar em prática? Querida, os grandes seres são grandes sábios, conhecem a natureza humana. E a recomendação que, em algum momento da vida, as pessoas façam um certo recolhimento, seja ele de uma semana, de um mês, de um ano ou de algum período de tempo. Sabático. Por quê? Porque todos nós, eu e todos vocês, somos escravos dos nossos condicionamentos. Escravos. Nós somos marionetes da programação que foi colocada nesse grande hardware. Então, nós estamos condicionados e vamos seguindo dia após dia, naquela rotina, não só a rotina física, mas a rotina mental, que é a mais importante de todas. Eu já tive a felicidade de fazer alguns retiros, eu diria de uma semana, num mosteiro aqui em Goiás. Gente maravilhosa lá, mosteiro cristão. E depois, um mês, logo no início da minha busca espiritual, há 32 anos atrás, com os Brahma Kumaris na Índia.
no mosteiro deles, em Monte Abu, e maravilhoso também, acordando às 4 horas da manhã para fazer uma primeira meditação, tá frio, porque era numa montanha. Então, toda uma série de coisas que eu olhava, meu Deus do céu, mas esses hindus são tão esquisitos e com isso, aqui. Mas o que finalmente eu me dei conta a importância desses retiros, desses afastamentos da vida cotidiana, para quebrar condicionamentos, porque senão nós permanecemos repetindo as mesmas rotinas mentais que se refletem nas rotinas físicas do dia a dia, comportamentais. Então, se a gente quer mudar, a gente precisa quebrar aquela rotina. Daí a importância dos retiros, dessas buscas, como você fez, e muitos já fizeram também. Então, resumindo, a grande oportunidade que nós temos na vida é aqueles momentos em que a gente tem aquele choque. Eu preciso mudar, eu quero mudar e eu vou mudar. Não só, por exemplo, deixar de comer carne, né? Ahimsa, agora eu não vou mais sacrificar animais para encher a barriga. Muito bem, muito bonito, importante da gente fazer. Mas isso, eu fiz isso há 33 anos atrás. Não comer carne, não compactuar com matar animais para me alimentar e não tomar álcool para não dispersar a atenção, já que a meditação é para a gente focar a nossa mente, a nossa consciência. Então, essas duas coisas eu tirei de letra, mas são as mais fáceis. São coisas físicas. Mudar o julgamento das pessoas, ter paciência, para mim, são os grandes desafios. Então, para cada desafio, a gente vai ter que enfrentar situações diferentes. E os mestres nos apontam diferentes instrumentos facilitadores para isso. A Rosiana queria fazer uma observação. Rosiana, por favor. Não, Raul, acredito que você já esclareceu tudo. Acredito que o que eu teria a dizer não teria muito sentido não agora. Então, tá bom. Queria desculpar, eu atropelei. Então, não, de jeito nenhum. Expressão aí. Tá bom. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse elogio, sobre esse tema que estamos lidando agora no momento? Então, vamos continuar. Uma mulher na multidão disse-lhe, 79, bem-aventurado o ventre que te portou e os seios que te nutriram. E Jesus disse-lhe, bem-aventurado os que ouviram a palavra do Pai e que realmente aguardaram, pois dias virão em que direis, bem-aventurado o ventre que não concebeu e os seios que não amamentaram. As mulheres podem se sentir chocadas com isso. Ai, meu Deus do céu! Então, eu vou perder a minha função de mulher? Não. A função do ser humano, homem ou mulher, é uma só. É manifestar Cristo no mundo exterior. Cristo está dentro de todos nós, homens e mulheres, americanos
europeus, africanos, asiáticos, Cristo está em toda parte. E todos, homens e mulheres, temos essa única função. Agora, os nossos diferentes corpos, masculino e feminino, são voltados para a atividade material de propagação da espécie. Os animais têm a mesma função, macho, fêmea, de propagação da espécie. Então, o instrutor Jesus nos diz: bem-aventurado o ventre que não concebeu e os seios que não amamentaram, porque seriam aquelas pessoas com o sexo feminino que cedo se decidiram a seguir esse caminho de busca interior, em vez da continuidade da vida em sociedade que leva as meninas a ansiarem com encontrar o príncipe encantado, terem um casamento de arromba, que todos venham a se lembrar com muitas fotos e isso, aquilo, e depois terem filhos. Então, esse é a programação social para a propagação da espécie, mas não é a função última do ser humano, que é manifestar quem nós realmente somos, homens e mulheres. Agora, a gente pode entender que a mulher, na multidão, maravilhada com a pregação do Mestre Jesus, queira glorificar a mãe de Jesus e, com isso, a si mesma. Quisera eu ter tido um filho como esse. Então, perdeu o objetivo último, mas tem um objetivo social importante, que os filhos venham a contribuir para o bem da sociedade como um todo. Mas eu acho que o mais importante nesse Logíon é quando Jesus, depois de dizer que não é bem isso que nós temos que buscar, ele diz: bem-aventurados os que ouviram a palavra do Pai e que realmente aguardaram. Ouviram a palavra do Pai. Então, por que ele diz ouviram? Porque naquele tempo, na Palestina, eram pouquíssimos na sociedade que sabiam ler e escrever. Então, a passagem do conhecimento era feita de forma verbal, não era escrita, certamente não era pela internet. Então, aqueles que ouviram, não leram, ouviram, mas hoje em dia nós diríamos, ouviram, viram, leram, mas o importante é e que realmente aguardaram. Esse é o desafio que todos nós temos aqui. Todos nós já participamos de inúmeros encontros, cursos, lemos muitos livros, mas o nosso desafio não é assimilarmos mais informação, é conseguirmos colocar em prática. Realmente guardamos as palavras, os ensinamentos que nos foram passados. Esse é o nosso desafio, de todos nós, vivenciar os ensinamentos. Eu gostaria de ser capaz de vivenciar 10% daqueles ensinamentos maravilhosos que eu já li, já vi serem expostos,
O desafio é mudar os nossos condicionamentos e agirmos de forma altruísta, e não como o ego nos condicionou a sermos egoístas. Isso aí soa como uma acusação, como algo que nos constrange. Mas será que eu sou egoísta? Cada um terá que fazer essa autoavaliação. Até que ponto nós somos egoístas? Onde é que termina o nosso egoísmo e começa o nosso altruísmo, a nossa generosidade, a vida voltada para o bem de todos os seres, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Nós não podemos fazer aquilo que não está ao nosso alcance, mas tem muita, muita coisa que está ao nosso alcance e que a gente deixa para amanhã, deixa para depois. Esse é a triste realidade que todos nós sabemos que enfrentamos. Por quê? Por causa do nosso condicionamento. Nós agimos em piloto automático a maior parte do tempo. Por que que todos os instrutores chamam a atenção de plena atenção? Quando eles dizem plena atenção, é estarmos atentos às motivações que nós temos para as coisas que nós estamos fazendo. E quando é dito que estamos fazendo, não é só fazendo com as mãos, com a boca, não. Inclusive com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Todos nós fazemos coisas boas e coisas não tão boas com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, bem-aventurado os que ouviram a palavra do Pai e que realmente a guardaram. Passarmos para a prática e não ficarmos somente na teoria. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito desse elogio, que é algo que nos deixa um pouco desconfortável. Então, a gente pode ter uma reticência de falar alguma coisa a respeito disso, porque nós somos honestos conosco mesmo para nos lembrarmos da dificuldade que nós temos para fazer aquilo que já nos propusemos a fazer. Isso, aquilo outro, de coisas boas que nós temos a intenção de fazer e que nós decidimos que nós vamos começar no ano que vem, né? Quando terminar esse calor terrível. E aí vai, a gente sempre deixa para depois. Trazer para o aqui e o agora, estar plenamente atento ao momento presente e a nossa função última aqui na Escola da Vida, esse é o grande desafio. Rosiana, agora não cortei a sua palavra. Pode falar, minha irmã. Você não cortou minha palavra. Dando para ouvir? Pode falar. Muito obrigado. Pode falar. Resumindo, eu acredito, é a autoaceitação, né? A aceitação de que da nossa imperfeição, né? Imperfeição fica um pouco pesado, mas da nossa humanidade, né? A partir do momento que ainda somos humanos, né, somos suscetíveis a tudo. A coisas boas, a coisas não tão boas, a práticas que não nos orgulham às vezes, mas a aceitação e a vivência dessa aceitação. Ou seja, sermos um pouco flexíveis conosco
Eu não estou falando em concordar. Eu estou falando em observar o que nós somos, percebermos e, então, fazermos a escolha, se queremos ou não seguir adiante. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu acho que eu entendi, Rosiana, o que você quis dizer, de sermos condescendentes, de sermos não julgamentais conosco, como o mestre diz que nós não devemos ser com os outros. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se amar o próximo significa compreender as fraquezas dele em virtude de todo o histórico de sua vida, nós temos que ter também essa compaixão conosco mesmo, porque tem certas pessoas que, quando começam a vida espiritual, passam a se autoflagelar, não necessariamente de forma física nas costas, mas uma autoflagelação mental, Emocional. emocional. Então, meu Deus, como é que eu podia fazer aquilo? Mas eu sou realmente horrível. Então, começa a vituperar contra a sua própria experiência de vida. Não, senhor, não é isso. Nós temos que ser compassivos conosco como os outros. Porém, olha o fio da navalha. Ser compassivos, mas não ficar passando a mão na cabeça o tempo todo. Ah, coitadinho, coitadinha. Ah, mas eu tive essa herança da família, eu tive essas circunstâncias e aconteceu isso. Não, ok. Passado é passado. Todos nós tivemos muitas influências no passado e temos que encontrar força em nós para quebrarmos com aquela rotina exterior que é motivada por condicionamentos, por valores interiores. Então, nós temos que nos direcionar para aquilo que está em nossa consciência, em nossa mente. Isso que é o mais difícil, mudar a nossa mente, mais do que mudar as nossas rotinas, de acordarmos meia hora mais cedo para podermos meditar, por meia hora antes de começar o corre-corre do dia a dia, assim por diante. Então, encontrar o equilíbrio na nossa vida é um grande desafio. Porém, todos aqui, a maior parte são mulheres, as mulheres sabem dançar muito melhor do que os homens, então as mulheres já dançaram muito e sabem que, ao dançar, precisa ter um jogo de corpo, move para cá, move para lá, um passo para frente, para trás. E essa flexibilidade. É a dança da vida. Essa agilidade, não só corpórea, trazer essa agilidade também para a mente, é um grande desafio, mas nós já temos uma certa preparação para isso. Então, se por um lado a gente, ao ouvir esses ensinamentos do mestre, nós damos um suspiro, meu Deus, será que eu vou conseguir? Não tenho a menor dúvida que todos nós vamos conseguir. Nós já fizemos grande progresso, todos nós. Agora, alcançarmos o topo da montanha é outra história. Nós vamos ter que fazer grandes mudanças interiores e não precisamos ter assim, ansiedade. Meu Deus do céu, será que eu vou me iniciar ainda nessa vida? Faça o melhor possível. A gente não sabe se
alguma coisa vai acontecer e nós vamos ser chamados para uma experiência mais gratificante do outro lado, ou se vamos ter mais tempo aqui para fazer mais progresso ainda nessa existência. Mas uma coisa é certa: todos nós seremos mestres de sabedoria. Todos nós vamos realizar aquilo para o qual o nosso verdadeiro ser, o Cristo em nós, o Filho de Deus, é a expressão do todo de Deus aqui na manifestação. Nós somos expressões divinas. O divino não se joga fora. Não. Impossível de acontecer. Todos nós estamos fadados, vamos dizer assim, a sermos seres de luz. Então, não se preocupe a respeito das dificuldades que nós encontramos, e encontramos muitas, dos julgamentos dos outros, de nós mesmos. Tudo isso é passageiro. Nós estaremos em comando cada vez mais de nossa consciência, de nossa vida. Continuamos? Bom, o Logion 80, Jesus disse: aquele que reconheceu o mundo encontrou o corpo, mas aquele que encontrou o corpo, o mundo não é digno dele. Nós já examinamos a essência desse Logion com o 56. Então, nós vamos passar para o próximo. 81. Quem enriqueceu, torne-se rei, mas quem tem poder, que saiba renunciar a ele. Esses aparentes conflitos, aparentes, porque nós temos que ver que tudo tem o seu tempo certo. Existe tempo para semear, tempo para crescer e tempo para a colheita. Jesus não veio para abolir, mas para consumar. A borboleta, será que ela destrói a lagarta? Nunca. A borboleta concede plena realização para a lagarta. Então, Cristo em nós, a plena realização da nossa vida, da nossa existência, da razão de ser, de estarmos encarnados nesse mundo, é manifestarmos a borboleta espiritual que está dentro de nós, superarmos as limitações da lagarta, que é a nossa personalidade exterior. Então, quem enriqueceu, torne-se rei. Então, você enriqueceu, torne-se rei. Seja capaz de governar para o bem de todos os seres. Veja só que desafio. Quem enriqueceu, use a sua riqueza para o bem dos outros. Nós vemos que esse desafio está sendo entendido por vários eu disse bi, não disse mi, bilionários americanos e de outras nacionalidades, mas talvez porque a gente venha a conhecer mais da sociedade americana, a gente ouça falar dos grandes bilionários que decidem deixar boa parte de sua fortuna para entidades de beneficência. Mas todos nós temos que legar aquilo que nós amealhamos,
Pode ser que a gente não tenha amealhado bilhões de dólares, nem milhões de dólares, quem sabe nem milhares de dólares em bens materiais, mas nós amealhamos uma riqueza espiritual que está ao nosso alcance e que nós devemos contribuir para os outros também. Mas não é, a gente não contribui com a nossa riqueza espiritual indo para a praça pública com a Bíblia debaixo do braço distribuindo santinhos. Não é isso que ajuda a mudar as pessoas. O que ajuda a mudar as pessoas, mais do que as nossas palavras, são os nossos atos, é o nosso comportamento, é quando a nossa luz brilha, quando as pessoas se aproximam de nós por afinidade. Como é bom estar na companhia da Lília, da Lígia e assim por diante. Então, o comportamento, o que significa o comportamento? Vamos voltar para a essência do comportamento, a vibração que nós passamos para o nosso ambiente é uma vibração de paz, de alegria, de amor. As pessoas sentem que nós somos benfazejos, se sentem bem na nossa companhia. O nosso exemplo é tal que as nossas palavras serão ouvidas com atenção. Porque, eu não gosto de dizer isso, mas eu vou dizer mesmo assim, existem muitas enciclopédias ambulantes pelo mundo que falam muita coisa bonita, mas quando você começa a ficar maravilhado por aquelas palavras que aquela pessoa diz, começa a prestar mais atenção naquela pessoa, você vê que há uma dicotomia entre o que ela fala e o que ela faz. Então, o nosso exemplo é a abertura para a nossa palavra. Nesse Logion também, o mestre chama a nossa atenção para que a gente precisa de discernimento para separar os meios do fim. Então, o que é um meio, o que é o fim? O fim é o mesmo para todos nós, deixarmos a luz de Cristo brilhar no mundo. Sermos bodhisattvas, sermos expressões de Cristo no mundo exterior. Esse é o nosso fim. Agora, nós temos que encontrar os meios apropriados ao longo do caminho, e esses meios vão ser diferentes em cada etapa do caminho, porque em cada etapa do caminho nós vamos enfrentar diferentes desafios. Desafios, todos nós temos desafios todos os dias. Nós não nos damos conta normalmente, estamos tão embalados pelas nossas rotinas diárias que não nos damos conta que nesse aspecto, no outro aspecto, nós temos um desafio permanente que não conseguimos lidar com ele porque nós até viramos as costas, não queremos nem ouvir falar desse tipo de coisa. Eu vou ter que passar a ser gentil com fulano, Beltrano. Não, isso aí eu vou deixar para a próxima vida. Então, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente bloqueou aqui, bloqueou acolá. Então, essa abertura, essa captação de que nós precisamos nos lembrar o que são os meios
e quais são as finalidades últimas para as quais esses meios devem ser voltados. Por isso, nos é dito que nós precisamos desenvolver todas as virtudes, desenvolver habilidades, aptidões ao longo do caminho, porque tudo isso virá um dia a ser colocado a serviço do bem da humanidade. Nós, para nos tornarmos mensageiros divinos, como Jesus foi, nós vamos ter que realmente desenvolver todas as virtudes do ser humano, as virtudes inerentes de um Cristo, de um Buda. Mas nós temos que estar atento que cada vez que a gente expande a capacidade numa determinada área, aparecem as oportunidades para tirar proveito disso para si mesmo e tirar proveito desse novo dom para a comunidade, para os outros. Então, é por isso que eu presto muita atenção naquilo que é dito em Luz no Caminho. A primeira recomendação dos instrutores para os neófitos: mata a ambição. O que é a ambição? Querer tirar proveito para si mesmo daquilo que a gente desenvolve. Então, qual foi o elogio? Quem enriqueceu, torne-se rei. Mas quem tem poder, que saiba renunciar a ele. Então, renunciar no sentido de não se aproveitar desse poder em benefício próprio. Precisamos desenvolver todos os poderes, todas as capacidades do ser humano, porém, para o benefício de todos os seres, para o benefício de Cristo. Ai, Cristo? De Jesus? Não, de Cristo em todos os seres. Nós chegamos à nossa hora regulamentar, mas ainda tem tempo para uma última pergunta, se houver. Meus irmãos, minhas irmãs, eu agradeço muito a atenção de vocês. Fico muito, muito feliz em sentir que estamos todos no mesmo caminho, com a mesma determinação, a mesma alegria de saber que nós estamos no caminho certo e estamos fazendo progresso. E que a luz, a plenitude nos aguarda. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. Até a semana que vem, meus irmãos. Bom final de semana, Raul. Muito obrigado. Boa semana, boa noite. Bons Final de